Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rômulo Dias, professor de História do Espaço Zeitgeist e também professor de História do curso IDEG. Hoje eu estou aqui para seguir corrigindo a nossa prova de História Mundial, a prova do CACD, que foi aplicada no ano de 2015. A gente já teve a oportunidade de corrigir o item 1 da questão 51, do caderno tipo 5, e hoje a gente vai proceder à correção dos itens 2 e 3. Vou tornar a ler o texto para que vocês possam assistir aos vídeos separadamente. Vamos lá. A questão diz o seguinte: iniciada nas últimas décadas do século XVIII, na Inglaterra, a Revolução Industrial é um processo que se prolonga no tempo. A partir de meados do século XIX, ela conheceu novo e extraordinário impulso, etapa normalmente definida como Segunda Revolução Industrial. Esse período é assinalado pela difusão do uso do aço, da eletricidade e do petróleo, entre outras inovações. Com referência a esse período da moderna industrialização, julgue certo ou errado os próximos itens. Pois bem, em relação aos itens 2 e 3 dessa questão, são itens bastante fáceis, bastante simples. Na verdade, o item 3, inclusive, no que diz respeito ao item 3, a resposta está no texto, está no próprio texto, como vocês vão perceber. Vamos lá, vamos primeiro começar com o item 2. Incrementou-se o comércio internacional, tendo havido ainda expansão econômica da América Latina, particularmente da economia primária e de exportação. Vejam, o item 2 nos dá a oportunidade de falar um pouquinho sobre a história da América Latina na segunda metade do século XIX. O item traz para a gente essa informação, né, de que na segunda metade do século XIX, o texto é sobre a segunda metade do século XIX, sobre a segunda Revolução Industrial. Na segunda metade do século XIX teria existido um incremento no comércio internacional, tendo havido inclusive expansão econômica na América Latina. O item é fácil, o item é simples, o item está correto. De fato, com a segunda Revolução Industrial, nós temos uma disseminação, uma maior profusão do comércio internacional, uma maior ampliação das redes também, na medida em que os países vão dando vazão às suas respectivas revoluções industriais. Revoluções técnico-científicas, a Grã-Bretanha foi a grande pioneira no final do século XVIII, e os países deram continuidade ao longo do século XIX, queimando etapas, no sentido de buscar se equiparar à Grã-Bretanha no que diz respeito à promoção da indústria, no que diz respeito à disseminação da atividade industrial. Pois bem, a ampliação das redes é verificada em função desses novos atores que vão surgindo quando o assunto é a disseminação da indústria, e ao mesmo tempo as potências concorrendo entre si vão cada vez mais buscar novos mercados. Elas buscam novos mercados porque cada vez vão produzir mais, porque cada vez ampliam a sua oferta e, em grande medida, porque os seus mercados internos, o mercado consumidor interno não é suficiente para dar conta dessa oferta. Os ganhos de produtividade levam as indústrias dos grandes países a buscar escoar a sua produção para além do seu mercado interno, para além do seu mercado interno. No caso da América Latina, o que se percebe na segunda metade do século XIX é, de fato, uma inserção do continente naquela lógica imperialista em curso a partir, grosso modo, da década de 1870. Se a gente tiver que contar em linhas gerais, nesse curto vídeo, uma história da América Latina, eu diria que ela é marcada por dois momentos. Em cada um desses momentos, nós temos dois binômios distintos, um embate entre duas ideias distintas, em cada um dos dois momentos da história da América Latina. Num primeiro momento, na primeira metade do século XIX, o que é mais premente, o principal objetivo dos países do continente latino-americano é a afirmação dos seus estados nacionais. Então, o que se tem são propostas políticas, modelos políticos para a construção desses estados. Dois modelos ficam muito claros. De um lado, a proposta mais centralista, do outro lado, uma proposta, um modelo mais descentralizador.
Isso é observado, por exemplo, na história da Argentina, no embate entre unitaristas e federalistas. Isso é observado na história do Uruguai. O Partido Blanco tradicionalmente olha para dentro e busca maior autonomia dos territórios, dos povos do interior. O Partido Colorado costuma olhar para fora, fortalecendo Montevidéu e um relacionamento com países promotores do comércio transatlântico, como é o caso do Brasil e da Argentina, por exemplo. E no caso do Brasil também, se a gente olha para o período regencial, na primeira metade do século XIX, portanto, e mais especificamente, se a gente olha para o período regencial, o que se percebe de fato é uma tensão entre um modelo mais centralizador, cujo epicentro é o Rio de Janeiro, e um modelo descentralizador, que é expresso num contexto de avanço liberal a partir principalmente do começo da década de 1830. Esse avanço liberal é, sobretudo, comprometido também com o maior federalismo. Esse avanço liberal é, no Brasil da década de 1830, comprometido com o empoderamento das elites regionais em detrimento do Rio de Janeiro. Na segunda metade do século XIX, no entanto, um outro embate se observa, né? Dois novos projetos se confrontam. Na primeira metade do século XIX, o embate então é entre unitarismo e federalismo, é entre centralização, uma maior centralização e uma maior descentralização. A pergunta fundamental é: qual será o Estado Nacional criado? Qual o modelo de Estado Nacional que se quer? Qual modelo é que vai ser aplicado às instituições desses Estados Nacionais em formação? Na segunda metade do século XIX, com essa identidade nacional já forjada, com esse Estado Nacional já consolidado ou em vias de consolidação, a grande questão é: qual é o modelo de inserção desses Estados Nacionais no seu entorno e no mundo, né, no sistema mundo? E aí o debate, os dois caminhos possíveis são uma inserção liberal, a promoção do liberalismo, ou a promoção de uma praxis, de um comportamento mais nacionalista e protecionista. No continente americano, e se a gente olha para a América Latina em particular, eu diria que a vitória do liberalismo econômico é observada. A Grã-Bretanha é o grande modelo de liberalismo político, a Grã-Bretanha é o grande modelo de liberalismo econômico. E já que a questão é de segunda Revolução Industrial, o que a gente percebe é, na verdade, esses países do continente americano promovendo um liberalismo econômico que foi condição sine qua non para a inserção da economia desses países no paradigma primário exportador de tempos de imperialismo. É o que as potências prescrevem, o que as potências realizam no continente americano, projetam para o continente americano, é uma espécie de imperialismo informal, aprofundando os laços econômicos com esses países e relegando esses países à condição de países exportadores de produtos agrícolas, né? Meio que retomando aquela lógica da plantation dos tempos coloniais. Então, o que se observa, principalmente a partir da década de 1870, em países como o Brasil, a Argentina, o Uruguai, na esteira, o México também, na esteira da Revolução Industrial, a inserção, da Segunda Revolução Industrial, a inserção, volto a dizer, a partir da década de 1870 principalmente, desses países naquele modelo primário, no imperialismo informal, de fato, praticando o modelo primário exportador. É assim no caso brasileiro, com a disseminação da cultura do café e com a modernização da cultura do açúcar, com o apoio do capital britânico nesse sentido. É assim no caso da Argentina, com a exportação da carne e do trigo. É assim no caso do México, principalmente no final do século XIX. O México está sujeito à prospecção do petróleo e a amplos investimentos do capital internacional também em seu território desde meados do século XIX. Então, sim, o item 2 está correto. Incrementou-se o comércio internacional. De maneira geral, a segunda Revolução Industrial é sim responsável por esse incremento, tendo havido ainda expansão econômica da América Latina, particularmente da economia primária e de exportação. O item está correto. O paradigma primário exportador é disseminado, de fato, o paradigma primário exportador é disseminado a partir principalmente da década de 1870 na América Latina. Podem se ouvir inclusive os ecos do colonialismo de outrora no continente. E o item 3,
Acho que eu nem preciso comentar muito não, porque, como eu disse, a resposta está no próprio texto da questão. A utilização de novos materiais e fontes de energia ampliou a capacidade de produção e consolidou o capitalismo como sistema dominante. É verdade. Os novos materiais e fontes de energia estão ali ressaltados no próprio texto, né? A disseminação do aço, o uso da eletricidade, do petróleo, também a cultura da borracha, né? O uso da borracha, os avanços na indústria química, na indústria siderúrgica, né? Tudo isso, de fato, fez com que a capacidade produtiva fosse ampliada. E é óbvio que muitos países na segunda metade do século XIX, ao adentrarem a segunda revolução industrial, fazem a escolha natural pelo sistema capitalista, né? Essa escolha pelo sistema capitalista ainda estava em aberto em muitos países na segunda metade do século XIX. O Japão, por exemplo, abraçou a Revolução Meiji e nesse sentido superou uma tradição, uma tradição shogunato, uma tradição meio que feudal, que era milenar, que já vinha de longa data. Também a Alemanha, quando no seu processo de unificação escolhe o caminho da modernização do processo produtivo, o caminho da Revolução Industrial e supera também o paradigma feudal. Nos Estados Unidos, olhando para o continente americano, em meados do século XIX, a Guerra de Secessão é emblemática da superação daquela proposta mais sulista de prática, de disseminação do modelo agrário exportador em bases liberais. E os Estados Unidos, comprometidos com a Revolução Industrial mais claramente na década de 1860, lançam mão de medidas protecionistas justamente com o propósito de empoderar o seu parque industrial, de disseminar a sua produção industrial. Então, de fato, mais países fazem parte da segunda revolução industrial, mais países adensam esse sistema capitalista na segunda metade do século XIX. Tudo bem? Eu volto em uma outra oportunidade para comentar o item 4 da questão 51, bem como os outros itens que compõem a nossa prova, ou que compuseram a nossa prova de História Mundial do ano passado, do CACD de 2015. Tá ok? Grande abraço, até a próxima, gente. Tchau, tchau.